Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre vazamento em fornos de vidro. Nós vamos fazer dessa vez de uma forma diferente. A gente vai mostrar alguns vídeos e também fotos, alguns exemplos para que fique mais dinâmico. E no nosso encontro a gente vai poder comentar, falar de experiências, tirar dúvidas. Então, vamos mostrar o nosso primeiro vídeo. Então, aqui a gente vê a base do forno, o operador, ele está... Deixa eu voltar um pouco aqui. A gente vê que ele está com uma mangueira de água, a gente vê essa parte incandescente, que é o vidro caindo. Então, ele está resfriando esse vidro. Aqui a pessoa que está filmando vai para o outro lado. Aqui a gente vê que tem um vazamento, né? Essa parte brilhante aqui é o vidro vazando, então a gente vê que vaza em grandes proporções. O pessoal está tentando impedir o vazamento aqui. Então a gente vê, né, mais algum vidro caindo. Então, nesse vídeo a gente viu realmente, né, como que é um vazamento de vidro. Não tem a parte do calor, a gente não consegue sentir, mas como o vidro está a 1500 graus, a radiação é muito grande e então isso é um vazamento. Vamos ver um outro vídeo aqui, o segundo vídeo. Aqui é um outro vazamento. A gente vê os operadores jogando água, o volume de vidro é bem grande, né? Pela imagem, pelo clarão que a gente está vendo, é bem grande esse vazamento. A gente vê o vidro escorrendo, o pessoal jogando água, né? Tentando resfriar esse vidro. Não tem ninguém se aproximando, porque o vazamento está muito grande. Então a gente vê pelo clarão aqui, né? Por esse brilho, como que é o vazamento, a radiação que é. Nós estamos com esse vidro aí a 1300 graus, como a gente falou, caindo e a caloria que ele está trazendo é muito grande. Então, pessoal, né, de uma forma segura, estão jogando água. A gente vê um princípio de incêndio aqui, alguma coisa que pegou fogo aqui rapidamente, a gente viu. E os operadores jogando água, né, uma mangueira de água, uma mangueira pequena, tentando resfriar. Vamos ver um outro vídeo também. Esse é um vídeo mais curto, mesma coisa. Quantidade de vapor que está saindo, o pessoal está jogando água em contato com vidro quente, então tem uma grande quantidade de vapor que é formada. Vamos ver mais um vídeo. Esse aqui já está um pouco mais tranquilo. A gente vê o vidro quente escorrendo por uma região, o pessoal não está tentando segurar aqui. Esse é o vidro quente, ele está arrastando os tijolos que estavam pelo caminho. Então a gente vê que ele é como uma lava. Ele parece uma lava, ele escorre bem devagar, é como um mel viscoso. Mas assim, o que ele encostar, ele vai queimar, porque, como a gente falou, o forno está a 1500 graus. Opa, vamos voltar aqui, que acabei perdendo aqui. E, ups. Então, a gente vê, né, que o vidro vai escorrendo, vai levando tudo, né? Então, com a caloria que ele tem, ele vai queimando o que tiver no caminho, se tiver algum material inflamável, ele vai queimando. Esses são os vídeos, são poucos vídeos, né, que a gente consegue. Normalmente as vidrarias não querem mostrar esse problema. Então temos algumas fotos também. Então aqui a gente vê, né, o vazamento pela sola, né? A gente vê que aqui é a sola do forno.
O pessoal está com lanças d'água, eles estão bem equipados, eles estão com roupa aluminizada. Aqui a gente vê que está no começo, começa a cair uns pedaços de vidro, né? Vidro quente, então vai se destacando. E aí você vai conseguindo, né, pela sola, resfriar esse vidro, tentar resfriar, para que o próprio vidro frio ele tape o buraco. Então, né, que tem lanças de água, né, o pessoal resfriando, tentando resfriar, esse vazamento parece ser pequeno, e aí, se não conseguir, esse vidro vai esfriando, vai caindo em cima da grelha, ele vai formando uma pirâmide, e às vezes essa pirâmide consegue chegar no furo e parar o vazamento. Então, isso daí é uma das técnicas de parada do vazamento, e aí a gente vai discutir isso melhor na nossa aula ao vivo, o nosso encontro. Aqui, então, uma outra foto, um outro vazamento, a gente vê que é pela sola, só que a quantidade de vidro está muito grande, a gente vê que tem, sei lá, uns 100 milímetros de vidro caindo aqui, quer dizer, o furo é muito grande. Então, assim, se você tem um furo de 20 milímetros, 25 milímetros, tudo bem, é mais fácil segurar. Se você tiver um furo de 100, 150, complicado. Então, a gente vê que vai formando essa pirâmide de vidro quente, isso afasta as pessoas, quem que vai conseguir chegar aqui perto para tentar jogar água, acaba se jogando água de longe, e aí a técnica realmente é tentar fazer com que essa pirâmide vá se esfriando e se consiga que o topo da pirâmide feche o buraco na sola. Então, essa é uma das técnicas. E assim, o pessoal tem que ficar em volta. Se for uma grade metálica, o peso de todas essas toneladas de vidro pode comprometer, então o pessoal tem que se afastar. Cada caso é um caso. Vamos ver uma outra foto aqui. Aqui a gente vê, já está meio na operação de rescaldo. Então a gente vê o vidro frio, aqui tem um pouco de vidro quente ainda, né? O operador está com a mangueira jogando água. A gente vê que tem alguma coisa que está, não sei se pegou fogo, alguma madeira, muito vapor. Então sempre é bom ter uns ventiladores para afastar esse vapor, para que o operador consiga enxergar o que ele está fazendo. Então, essa é uma forma. Aqui a gente vê, né, no mesmo local, a gente vê que fica, né, um fogo saindo aqui, ele incendiou alguma coisa, o vidro veio escorrendo. É como uma lava, né, que a gente vê em vídeos, um vulcão com erupção. O vidro vem como uma lava, né? Ele vem caminhando, vem queimando tudo que está ao redor. Uma coisa que segura, por exemplo, sacos de areia, você consegue conduzir esse vidro para algum lugar, né? Você consegue fazer com que ele caminhe para algum lugar se você não conseguir estancar com água. Então, a gente não sabe se esse vazamento foi pela sola ou foi pela cuba, mas a gente vê o caminho do vidro aqui. Bom, mostrou aí, a gente quis mostrar como que é o vazamento para quem nunca viu, né? A gente espera que durante o trabalho não veja também, mas quem nunca viu, esses são os vazamentos. Então, pode ser pequenos ou pode ser grandes. Falar assim rapidamente, né? Normalmente a causa é um desgaste dos refratários, ou pode ser uma falha no equipamento com um eletrodo, um borbulhador, mas o aumento das extrações intensifica o desgaste dos materiais refratários dos fornos. A extração normal também vai desgastar, mas se a gente extrai muito do nosso forno, a gente acaba tendo um desgaste maior. Bom, aconteceu o vazamento, a gente tem que manter a integridade do forno e da produção. Isso é fundamental durante o processo de vazamento de vidro. Então, a gente vai, depois do nosso encontro, falar um pouco disso. A gente gostaria de ver a experiência de vocês, se vocês já passaram por um vazamento de vidro, se vocês têm uma equipe preparada, como que é em cada vidraria que vocês trabalham. Bom, antecipar um vazamento é mais seguro e econômico do que interromper o vazamento de vidro. Bom, aqui o operador está com uma lanterna olhando a cuba do forno, na linha de flutuação do vidro, aqui a gente vê as ventilações. Então, ele está, né, verificando se tem, né, algum ponto que esteja muito vermelho. Normalmente acontece
atrás das colunas, que é um local de difícil acesso, que é um ponto onde está todo mundo olhando, é mais fácil de verificar. Agora, temos que fazer isso. Então, inspeções noturnas, que você vai ver um ponto mais vermelho, é importante. Bom, aqui um pequeno vazamento que começou e o operador ele veio aqui com uma ferramenta e está conseguindo deter esse vazamento. Interromper pequenos vazamentos de vidro reduz significativamente as consequências de vazamentos maiores. Então, assim, se o pessoal está atento, sabe o que fazer, começou um vazamento, ele vai lá, fecha esse vazamento, faz a intervenção. Normalmente essa área é limpa, é emplacado com refratário. Ok. Agora, se isso ficar, ninguém atender esse vazamento, vai desgastando, quer dizer, ou ele infiltrou por uma junta, ou algum desgaste no refratário, ele vai aumentando esse buraco, né? Vai começando a passar mais vidro quente, o desgaste vai aumentando, depois você pode não conseguir controlar. Se é um vazamento pela cuba, que a gente está vendo, né? Se aqui é a linha de flutuação, o pior do pior dos casos, esse forno vai vazar até chegar na altura do furo. Aí ele vai parar. Então, pela cuba sempre é mais fácil controlar do que pela sola. Se a gente imaginar pela sola não se consegue parar, vai esvaziar o forno todo. Se for um vazamento perto da linha de flutuação, você vai perder algumas toneladas e, pelo próprio nível do vidro, ele acaba parando. Bom, o que é um ponto importante, né? A capacitação da equipe para lidar com vazamentos de vidro é essencial. Aqui nós vemos, talvez seja o líder da equipe na parte de vazamento, né? Tem que ter um por turno, essa pessoa pode estar de férias, então você tem que ter sempre um substituto. Ele está orientando o pessoal, quem vai fazer o quê, quem vai avisar quem, cada um vai fazer, o rapaz aqui vai estar com uma mangueira, né? O pessoal já está, tem alguns paramentados, com roupa, né, contra o calor. Então é importante ter esse preparativo. A gente espera nunca usar. É como um seguro do carro ou um seguro saúde. A gente paga, mas prefere nunca usar. Aí, bom, a gente falou do vazamento de conter, mas vamos supor que não se consiga conter o vazamento. Então, tem que fazer o plano de evacuação, o pessoal que está na área, o pessoal do escritório, às vezes o escritório é longe, não tem tanto problema, mas nesses treinamentos é importante fazer, né, o plano de evacuação. Para que lado sair, qual saída usar, né? Tem que ter mais de uma saída no prédio, não pode ter uma só, senão você pode ficar ali preso, né? Então tem que ter essa saída. E aí, assim, como ele está falando, tem equipe, você tem que ter, por exemplo, armário com roupas, né? Roupas para o calor, sapatos, máscaras, capuz, blusão. Aqui nós temos máscaras, luvas em grande quantidade. Ferramentas, nós vamos ver um pouco mais para frente. Aqui o rapaz está ensinando o colega como utilizar a lança, então tem uma lança de resfriamento preparada. E assim, isso aqui tem que ser deixado sempre ativo, sempre preparado. Luvas têm que ser verificadas depois do uso ou constantemente, porque o material pode apodrecer também. Se não tem um furo, por exemplo, no dedo da luva, a pior coisa que tem é a pessoa colocar uma luva, vai pegar, encostar alguma coisa quente e tem um furo bem na ponta do dedo. Vai acabar se queimando. Então, mantém condições, está sempre em ordem, sempre olhando quem que se ocupa disso, fazer o checklist. Um outro ponto importante é a gente pode buscar a atenção, a ajuda do pessoal da zona fria, da parte de produção, se o fundidor ele vê, né, o operador do forno ele vê um vazamento, ele está sozinho, ele tem que ter um jeito rápido de chamar ajuda. Então, o ideal é ter um alarme sonoro e visual. Então, por que o sonoro? Né? Às vezes quem está perto vai escutar e o visual é assim, a pessoa está lá na parte de produção, não escuta o sonoro por causa do barulho das máquinas, mas vê uma luz piscando ou um giroflex, fala assim, opa, tem um vazamento do forno, deixa eu chegar perto do forno para ver o que eu posso ajudar, cada um já vai saber o que tem que fazer. É a mesma coisa o pessoal da zona fria também, aí o sonoro é mais fácil, não tem tanto ruído nessa região,
e eles podem atuar e ajudar. Bom, ferramentas, aqui a gente está vendo um cone refrigerado, né? E aqui um vazamento pela sola. O pessoal, né, tem dois operadores jogando água para resfriar, e o operador com esse cone aqui, é um outro tipo de cone, né? Aqui a gente vê que é um cano único, aqui tem 3 canos aqui. Ele vai tentar obstruir o furo, quer dizer, como ele é uma ponta cônica, se é no começo o vidro ainda está sendo líquido, ele consegue enfiar e a água em volta vai gelar esse vidro em volta que vai tapar o furo. Então, a parte das ferramentas também é bem importante. Outro ponto, proteção. O que pode acontecer, por exemplo, a gente falou que um vazamento pela sola, você tem as colunas metálicas, né? Está representada no desenho. Aqui você tem um contraventamento dessas colunas. O vidro quente, se a gente imaginar, ele vai começar a vazar por aqui, vai começar a se acumular em volta dessa coluna, e ele pode comprometer a integridade física da coluna. Então, se ela suportava, não sei, 50 toneladas, com o calor ela vai suportar 10. Então, você pode ter o colapso de toda a estrutura metálica. Então, o que a gente faz? A gente faz uma proteção com tijolos refratários, pode-se colocar areia dentro, fazer um quadradinho em volta, colocar uma areia que vai proteger do calor. Então, normalmente, o pessoal às vezes calcula, fala assim, eu vou imaginar que todo o meu vidro vaze e eu faço na altura. Isso é um problema, porque o vidro não vai vazar como um líquido e ficar por igual no nível. Ele vai vazar em forma de um cone. Então, eu posso ter o volume do forno num cone. Então, eu tenho que ter a proteção aqui, 1,5 vezes, 2 vezes o volume total do vidro no forno para proteger toda a coluna. Aqui um exemplo. Então, nós estamos vendo aqui as colunas metálicas e a proteção com tijolos. Outra coisa que a gente viu nas fotos, né, o vidro vindo como uma lava, caminhando, queimando as coisas, é ter um tanque de contenção. Então, aqui nesse exemplo, você tem um tanque metálico revestido por tijolos pelo lado de dentro. Tem uma comporta, que se a pessoa precisa entrar com a empilhadeira, ou para tirar o vidro, uma bobcat, ou para fazer alguma manutenção embaixo, alguma coisa, ele tem uma comporta que ele abre, entra a empilhadeira, entra o pessoal sem problema, mas essa comporta fica fechada e, no caso do vazamento do vidro, ela segura o vidro aqui. Bom, então isso aqui foi brevemente, né? A gente, por exemplo, tem um curso, são quase 15 horas de curso sobre vazamento, falando de todos os procedimentos, o que fazer, como manter o forno, ferramentas, métodos de manutenção, prevenção. Mas, como eu falei, são 15 horas, né? O nosso webinar é mais para a gente bater um papo, compartilhar experiências. Então, a gente espera encontrar vocês no nosso encontro, né? Vai ser às 7 da noite, uma quarta-feira, e aí a gente vai poder conversar melhor. Enquanto a gente estava fazendo a gravação desse vídeo aqui, surgiu uma questão, né, que nos enviaram aqui pelo e-mail, né? Vocês podem enviar por e-mail ou por WhatsApp, a forma que for mais fácil, né? Se quiser antecipar e mandar as perguntas, e a gente vai responder durante o nosso encontro. A pergunta é: qual vazamento é mais difícil de conter, pela cuba ou pela sola? Bom, a resposta será compartilhada no nosso próximo encontro. Espero vê-los em breve. Obrigado e até mais.